Bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que foi membro do Ministério Público Federal de 1987 a 2017, onde foi subprocurador da República, foi ministro da Justiça em 2016, o último ministro da presidenta Dilma Rousseff. O Eugênio ele é professor titular de Direito Internacional da Universidade de Brasília, pela qual é graduado. Fez mestrado em Direito Internacional de Proteção de Direitos Humanos na Universidade de Essex e doutorado em Ciência do Direito na Universidade de Bochum. O tema geral da entrevista é Política, Pandemias e Pandemônio, e faz referência ao livro que nós estamos organizando aqui e no qual essa entrevista vai constar como entrevista de abertura. As pandemias são variadas, são sanitárias, são pandemias que atingem a questão humanitária, e o Covid-19 trouxe e aprofundou a situação de desigualdade social no país por conta disso. O pandemônio é por conta do governo caótico do presidente Jair Bolsonaro, que até o final de abril de 2020 não tinha se acertado com a administração das pandemias, demitindo o primeiro-ministro da Saúde, que defendia o isolamento social horizontal para combater a disseminação do contágio, e depois vendo sua maior estrela, o ministro Sérgio Moro, pedindo exoneração numa coletiva onde denunciava um conjunto de crimes cometidos por ambos. Mas antes de falar da conjuntura imediata, eu gostaria de voltar um pouco no tempo e estabelecer um quadro analítico mais complexo. Nesse sentido, a primeira pergunta que eu faria para o ministro Eugênio, na verdade, é uma provocação. Ministro, o senhor considera correto dizer que desde a AP 470, Ação Penal 470, cunhada de forma propagandística pela imprensa de mensalão, em especial desde a dita Operação Lava Jato, estamos testemunhando um processo de deteriorização das instituições políticas brasileiras? Nesse contexto, como o senhor avalia o Ministério da Justiça sob a Operação Lava Jato durante os governos Dilma Rousseff e a relação do Judiciário com a grande mídia? Houve excesso de republicanismo do PT, como inclusive confessou o Sérgio Moro quando deixou o Ministério da Justiça agora no dia 24 de abril? Seja bem-vindo. Tira o som. Bota o som. Som. Boa noite, Rogério. Boa noite, Darlan. Boa noite, Juliana. Boa noite, João. Para mim é satisfação estar aqui com vocês nessa discussão. Veja bem, o quadro presente, na verdade, é o resultado muito claro disso que nós já vínhamos falando desde 2016, né? Que realmente tudo começou, na verdade, podemos dizer, com o caso do Valdomiro e terminamos com Bolsonaro expulsando Moro do seu governo, né? Isso é uma longuíssima trajetória, extremamente intensa, de 2003 até 2020, portanto, nós temos aí 17 anos de golpismos atrás de golpismos que fatalmente enfraqueceram as instituições brasileiras e o Estado brasileiro e colocou em xeque a própria validade da Constituição do Pacto de 1988. A verdade é que a nossa elite nunca aceitou o PT ganhar uma eleição. 2003, para eles, foi um choque. E tão logo o presidente Lula sentou na cadeira presidencial, começaram as provocações. Primeiro caso, Valdomiro, se vocês se lembram, né? Subchefe da Casa Civil do José Dirceu, que teria sido apanhado aí fazendo uns negócios escusos. Isso foi logo tomado como algo que partiria do Lula e que, portanto, teria já aqui vamos dizer, o leitmotiv da corrupção, né, como, vamos dizer, estratagema para desgastar
os governos do PT. Começou com Valdomiro. Depois fomos para Roberto Jefferson, né, nos Correios, né? A turma de Roberto Jefferson sendo flagrada com a mão na botija nos Correios. José Dirceu expulsa a turma de Roberto Jefferson dos Correios. Roberto Jefferson se vinga na tribuna da Câmara dos Deputados, falando um monte de coisas. Já ali já se coloca, vamos dizer, pela primeira vez, a fake news como instrumento político, né? Falou vamos dizer, falou de mensalidades que seriam pagas a pessoas do governo, dos partidos de apoio ao governo, para aprovar projetos do governo. Uma mentira descarada, porque, na verdade, o que houve, sim, é uma aliança em que o Partido dos Trabalhadores, muito provavelmente, ficou de pagar contas de dívidas eleitorais daqueles outros atores que viriam, então, a integrar a base de apoio do governo. Isso daqui, enfim, é uma prática secular no Brasil. O grande problema são as dívidas eleitorais para todo político, né? Então, para este fim, Roberto Jefferson, ele sim, exigiu 20 milhões do PT para dar apoio ao governo, né? Recebeu talvez uma parcela disso, mas começou a fazer chantagem, que queria os 20 milhões dele. Não recebeu, Zé Dirceu vetou, e ele ficou furioso e inventou essa coisa de mensalão. A partir daí se desenvolve um processo praticamente liderado pela mídia, né? E o Supremo Tribunal Federal, neste momento, se revela extremamente frágil, incapaz de adotar uma postura contra-majoritária e de fazer frente a esse carnaval perpetrado pela mídia contra o governo Lula e contra o PT. Vem 2005, apesar das investigações, das tentativas de derrubar Lula, o que se tem é o PT recebendo um número estrondoso de votos, aquilo que se chama onda vermelha que se instala na política brasileira, né? O PT ganhando vários governos estaduais, aumentando sua bancada no Congresso, né? Isso daí tudo acaba aumentando a irritação. Nós temos como figura de proa no mensalão uma pessoa até, vamos dizer assim, correta em si, com uma vida pacata, o Joaquim Barbosa, porém com uma completa falta de inteligência emocional. Ele que vinha sendo, vamos dizer, alvo de bullying por parte de colegas racistas, né? Ele se queixou várias vezes disso. Agora utiliza esse mensalão como se fosse, vamos dizer, um trampolim para ele se projetar. É a grande vingança dele. Só que se vinga das pessoas erradas. Ele, como relator do mensalão, é arrogante, prepotente, grita, faz um verdadeiro show do ratinho dentro do Supremo Tribunal Federal, mas para a alegria daquela plateia ávida para ver sangue na política brasileira, né? Assim se constrói a condenação das principais figuras do Partido dos Trabalhadores e se, praticamente, com isso, decapita, né, a sua liderança histórica. Mas Lula escapou dessa. Virá, então, a segunda onda que se dá agora com a tentativa rasteira de se tirar no grito o PT do poder. Isso se dá em 2013, logo depois das condenações do mensalão, né, com as manifestações, no início sem nenhum tipo de agenda, e aos poucos
tendo a agenda anticorrupção infiltrada, né, pelo Ministério Público e pela Rede Globo, né? Nós vamos ver, em final de 2013, uma presidenta Dilma que, no início do ano, tinha 75% de aprovação, terminar o ano com 25% de aprovação, né? Isso mostra claramente que essas manifestações tinham um alvo, foram utilizadas para promover o desgaste da presidenta Dilma, né? Esse desgaste foi enorme, porque ela não era inicialmente sequer o alvo das manifestações, que era apenas o preço das passagens em São Paulo, mas conseguiram direcionar essas manifestações contra Dilma Rousseff. Foi o primeiro passo. Em 2014 começa então agora o Petrolão, né? As investigações da Lava Jato, feitas também de forma estrondosa, portanto, dentro do precedente do Mensalão, né? Vamos agora ver realmente instalada em Curitiba a Justiça BBB, né? Em que todo mundo tem aquela curiosidade de todo dia saber o que está acontecendo, o que está rolando nos processos. Alô? Da Lava Jato. Estão me ouvindo? Alô? Estou sendo ouvido? Alô? Então, vamos, nesse processo, então, ter notícias estrambólicas envolvendo sempre PT e seus partidos aliados vamos dizer, numa campanha de saquear a Petrobras e todo o setor, e isso apoiado por informações de inteligência vindas diretamente dos Estados Unidos, com o país, governo com o qual os lavajateiros negociam para começar, através do seu próprio Procurador-Geral da República, que faz questão de várias vezes se dirigir lá e conversar com as autoridades governamentais, né? A Lava Jato consegue, finalmente, em 2018, o seu objetivo, tornar Lula inelegível, né? Mas aí, Eugênio, uma questão que me parece importante seria a sua avaliação sobre como o Ministério da Justiça do PT se comportou diante das ameaças políticas que a Lava Jato estava estabelecendo. Porque quando a Lava Jato começa em 2014, fica claro que é um processo político, pelo menos para quem está coordenando, vamos dizer assim, o debate político dentro do partido e outros setores da vida política nacional. Como é que você avalia essa trajetória aí do Ministério da Justiça que praticamente deixou a Lava Jato funcionar de forma política, de forma abusiva, sem nenhum tipo de anteparo? Aí houve vários erros, começando já com Márcio Thomas Bastos, lá atrás, né? Aquela agenda anticorrupção, que historicamente é uma agenda do PT, né? Foi mal conduzida. Criou-se a tal da ENCLA, o Encontro Nacional, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Ativos, de combate à corrupção e lavagem de ativos, a ENCLA, que é um fórum que reúne corporações, né? Reúne corporações do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia, né? Sob a batuta do Ministério da Justiça, do DRCI, para criar instrumentos legislativos, normativos e institucionais para tornar mais eficiente o combate à corrupção, tá? Mas não é uma agenda desinteressada, é uma agenda, sobretudo, de fortalecimento dos poderes das corporações, aquelas que se engalfinham desde 1988 pela posição, vamos dizer, chave ao topo, a posição topo na cadeia alimentar do serviço público, né? O Ministério Público conseguiu isso ao longo desses anos e os outros querem chegar lá também. E essa estratégia de combate à corrupção e lavagem de ativos vai ser o fórum em que pela primeira vez, vai haver uma confluência
dessas corporações briguentas, desses galos de briga, e vão eleger, evidentemente, o setor público como o grande problema nacional. Foi mal feito, vamos dizer, um formato de debate que, na verdade, levou em consideração apenas os interesses corporativos e não os interesses políticos do país. Me parece que deveriam ter sido outros os atores dessa estratégia nacional do que, propriamente, esses setores que são os setores meramente, vamos dizer, instrumentais, né? Mas não devem ser necessariamente aqueles que pensam o país. Então, tivemos esse problema lá com Márcio Thomas Bastos. O outro problema é que você vai ter, em Márcio Thomas Bastos e em José Eduardo, dois ministros que são advogados e que não querem, em absoluto, brigar com o judiciário. Claro, para um advogado, a pior coisa é brigar com o juiz, né? Então, isso vai fazer fatalmente com que, vamos dizer, a ética do diálogo deva prevalecer sobre a ética do conflito, né? Isso é que nós temos já a partir de Márcio Thomas Bastos. Paralelamente a isso, nós temos um governo e um partido que não entendem chongas de judiciário, né? O judiciário, para o Lula, ele falou isso em 2003, é a grande caixa preta, ou seja, o grande mistério para a esquerda brasileira, né? A esquerda brasileira achou que poderia ter nas associações corporativas, como a ANPR, como a Associação Brasileira da Magistratura, como a JUF e coisas do gênero, né? Aliados. Por quê? Porque enxergou neles algo parecido com sindicatos. Achava que isso era um sindicato. E não é sindicato, né? Nenhuma das associações são sindicais. Essas associações são as associações corporativas cartoriais, né? O que elas querem é abocanhar um naco do Estado para as carreiras que elas representam. É isso que elas querem, né? Elas não têm, em absoluto, nenhum tipo de, vamos dizer, necessidade de sindicalização. Por quê? Porque essas carreiras que estão no topo da administração pública sofrem de nada, muito menos de mais-valia, né? O sindicato existe para quê? Para proteger o trabalhador da ganância do capital em cima do trabalho. É basicamente isso. Para isso serve um sindicato. Agora, qual é a ganância do capital nas carreiras públicas da elite do Estado? Isso não existe. Então, não estamos ali com estruturas sindicais, nós estamos com estruturas patrimonialistas, né? De entidades que querem se apropriar do Estado. É isso que essas associações são. E o PT confundiu isso. Achou que podia dialogar com elas, podia prestigiá-las. E aceitou a tal da lista tríplice para Procurador-Geral da República, que foi, na verdade, vamos dizer, uma concessão contra a soberania popular. Porque o presidente da República, pela Constituição, escolhe o Procurador-Geral da República. Por quê? Porque ele representa a soberania popular no momento que ele tem voto popular, né? Então, ele tem o poder de escolher para dar legitimidade emprestada da soberania popular ao Procurador-Geral. Agora, no momento em que o presidente não escolhe mais, e sim quem escolhe é, vamos dizer, a carreira de meia dúzia de burocratas concursados, né? Qual é a legitimidade desse procurador-geral? Qual é, vamos dizer, a accountability desse procurador-geral? Só para dentro, só para a sua casa, mas para mais ninguém, né? Então, esse procurador-geral não tinha compromisso nenhum com o projeto de Estado que se estava construindo. E isso é errado, porque não é isso que a Constituição quer do procurador-geral. O procurador-geral escolhido pelo presidente da República, ele faz parte de um projeto político do presidente da República. Ainda que ele seja independente, ainda que ele seja tudo isso. Mas ele tem uma visão, ele faz parte de uma cosmovisão de Estado que foi eleita
que foi aquela que a população pediu que se instalasse no Palácio Planalto e regesse o país por um mandato. Então, isso daí me Eugênio, parece que foi um grande erro. Esse foi um grande erro. Antes de passar a palavra para os demais, eu vou apresentá-los, né? A professora Juliana Magalhães, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor João Ricardo Dornelles, da PUC, do Rio, e o professor Darlan Montenegro, da Ciência Política da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos e passo a palavra, então, para a Juliana fazer sua questão aí. E, por favor, podem participar à vontade, diretamente perguntando para o Eugênio. Obrigada, Rogério. Prazer, Eugênio. Obrigada por estar aqui conosco. Darlan, João, um prazer enorme estar com vocês. Enfim, não preparei nenhuma questão especificamente, mas ouvindo agora o ministro Eugênio, me ocorreu uma questão que talvez seja um mote para continuarmos a conversar. Ouvindo o senhor falar, ministro, parece que o PT talvez tenha errado por um excesso de republicanismo, né? por acreditar que as instituições funcionavam realmente de uma maneira autônoma e que eram instituições democráticas, né? Ele acreditou que essas instituições, republicanismo e institucionalismo, né? Acreditou que essas instituições eram democráticas e talvez o equívoco maior não tenha nem sido acreditar isso, mas não conhecer as instituições, né? O autoritarismo que é subjacente a essas instituições, o Ministério Público, que ganha uma independência muito grande e necessária com a Constituição de 88, mas que se tornou uma carreira extremamente elitizada nos últimos anos, né, com uma mentalidade que reproduz a mentalidade da elite brasileira, conservadora e reacionária. Mas, sobretudo, o judiciário, que carrega consigo uma herança autoritária, né, uma continuidade do judiciário autoritário da ditadura militar. O João está aí, que é um estudioso da ditadura, e que nós nunca enfrentamos, né? Eu tive um tio que foi juiz federal há muitos anos, foi ministro do STJ, e eu me lembro, eu jovem, menina ainda, muito impressionada que o diretor de foro dele, que frequentava muito a casa dele, era um militar. Então eu fico imaginando, nós ainda não aprofundamos a presença dos militares nessas instituições como o judiciário, na ditadura militar e depois no pós-ditadura militar. Uma tendência que está se reproduzindo agora com o governo Bolsonaro, que é essa tendência da militarização do governo, mas não só do governo, possivelmente também das instituições, né? Acho que temos que tomar muita cautela. Então, se o governo PT tem errado, talvez pelo excesso de republicanismo, não sei se isso é um erro, na medida em que as instituições que não estavam preparadas para isso, hoje nós temos um presidente que não está nem aí para os princípios republicanos, né? E a grande pergunta é como as instituições podem fazer frente a esse presidente que todos os dias desdenha das instituições, desdenha da própria Constituição, é um anti-institucionalista convicto, reproduzindo as características definidoras de um político populista de direita, mas um populista de um tipo muito particular, porque é um populista que não se apresenta como pai do povo, como aquele que quer cuidar do seu povo, muito antes pelo contrário, né? Ele está levando o país cada vez mais ao caos e o povo cada vez mais em direção à morte. Hoje o Brasil passou o número de 5.000 mortes pelo Covid-19, né? Isso significa que nós já temos mais mortos que a China. Então, acho que é importante também nós pensarmos o papel das instituições, né, entre o governo do PT e agora como que as instituições podem reagir a esse governo, esse desgoverno Bolsonaro. Era isso, Rogério, só para levantar um pouco a conversa. O cara tem foto. Bom, eu acho o seguinte,
Em primeiro lugar, não atribuiria o excesso de republicanismo ao PT. Tá? O PT, na verdade, é uma coxa de retalhos. São inúmeras tendências. Muitas pessoas estavam extremamente incomodadas naquele momento. Não há absolutamente dentro do PT qualquer tipo de consenso a respeito desse excesso de republicanismo. O que nós tivemos, sim, foi o presidente Lula sendo aconselhado por Márcio Tomás Bastos, tá? Depois por Tarso Genro e depois Dilma aconselhada por José Eduardo Cardoso. Tá? Então, nós temos que ver que esse tipo de republicanismo, ou que eu chamo de ética do diálogo, né, ela surge precisamente através do interesse de grupos de juristas de terem um protagonismo dentro do governo, mas sem bater naqueles que são suas potenciais galinhas, os ovos de ouro, como advogados, que é o judiciário. Né? Não tenho dúvida nenhuma que grande parte das indicações para Supremo, para o STJ, seguiu essa lógica, a lógica da advocacia, né? A lógica de eu vou me dar bem porque eu vou colocar pessoas que eu conheço no judiciário e mais tarde, quando eu for para a banca, todo mundo vai me conhecer. Né? Então, teve muito disso. Então, ou seja, não é excesso de republicanismo, é patrimonialismo. É patrimonialismo também. Tá? Quer dizer, não vejo isso dessa forma. E ali, aliado a um certo desdém àqueles que tinham uma posição mais crítica em relação ao judiciário e ao Ministério Público. Tá? Já ouvi pessoas do governo naquela época dizer assim, não, o bicho mais chato que existe é o tal do petista. Lá vem um petista fazendo crítica ao judiciário que não entende nada. Né? Então, quer dizer, havia uma antipatia à crítica, né? Uma profunda antipatia e uma tendência de se, vamos dizer, incluir todo esse estamento judicial numa posição de protagonismo, não por parte necessariamente do PT, vejam bem, nem por parte de Lula, mas por parte dos juristas que se instalaram dentro do governo. Né? E hoje a gente vê, né, esses juristas hoje todos com suas grandes bancas de advocacia. Né? Então, isso não é por acaso. Né? Isso tinha uma certa lógica. Né? E a verdade é que a lógica da corporação advocatícia no poder, né, fez com que vamos dizer, o político ficasse entregue às corporações judiciais. Né? Esse é o fato. Né? A legislação que foi feita foi uma legislação de empoderamento do Ministério Público, sem qualquer tipo de visão crítica. Eu mesmo, por exemplo, naquilo que diz respeito à cooperação jurídica internacional, sempre resisti ao fortalecimento do Ministério Público. Sempre. Por quê? Porque o Ministério Público, já todo poderoso, se ele ficar com isso nas mãos, ele vai atropelar todas as instâncias governamentais das relações internacionais. Vai fazer uma diplomacia paralela. E é o que aconteceu. O Itamaraty ficou a ver navios disso tudo. E o Ministério da Justiça ficou lá como cachorrinho, banando o seu rabinho para o Ministério Público, servindo de bandeja todos os documentos de inteligência que o Ministério Público requisitava do exterior. Né? Eu sempre fui contra, porque eu acho que política externa, isso eu nem acho, eu tenho convicção, política externa na Constituição é monopólio do Poder Executivo. Né? E nós temos que seguir a carta. Quem tem que dizer se uma investigação com o exterior é conveniente ou não para o Estado brasileiro é o Executivo. E isso não tem nada a ver com intromissão no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que saber que a sua jurisdição é territorial.
essencialmente. A jurisdição extraterritorial, ela é um plus. É um plus que depende de aspectos políticos, do convívio entre os povos. E quem no Brasil dá, vamos dizer, o rumo dessa aliança com os outros povos é o executivo, com a sua diplomacia, com a sua política externa e, claro, secundada também, apoiado pelo Congresso Nacional, através das suas comissões de relações exteriores, né? O parlamento que fiscaliza o executivo. Mas o judiciário não existe embaixadas do Ministério Público no exterior. O Ministério Público confundiu autonomia com soberania, né? Achou que era soberano, que ninguém pode com ele. Não é bem isso, né? Ele extrapolou muito o seu papel. Agora, isso por quê? Por conta dessa ética do diálogo, de se fugir do conflito, de se fugir de embarrerar. E tinha que ter sido embarreirado. O governo tinha que ter tido uma visão, vamos dizer, muito mais rigorosa dessa relação entre os poderes do que o que aconteceu, porque o executivo foi se entregando, né? E não recebeu nada em troca, absolutamente nada. Hoje nós temos carreiras excelentemente remuneradas, né? Um completo disparate, agora talvez não esteja mais assim tão disparatado por causa do dólar que caiu, né, em termos reais, mas em termos de poder aquisitivo, completamente disparatado em relação às carreiras correspectivas em outros países. Um juiz e um promotor na Alemanha, ou na Áustria, ou na Tchecoslováquia, na República Tcheca, ou na Suécia, não é isso que eles são aqui no Brasil, não são príncipes da administração, são funcionários que andam com suas pastinhas no bonde, no ônibus, indo para o trabalho, como qualquer pessoa, né? São pessoas da classe média, O senhor acredita que agora... Perdão, o senhor acredita que agora que a situação se inverteu, no sentido de que nós precisamos que as instituições funcionem para pôr limites ao executivo, que isso pode acontecer? Olha, veja, eu acredito que Bolsonaro, ele, para começar, como disse o presidente Lula no outro dia, ele é cria do Moro. Tá? Ele é cria do Moro, e não o contrário. Bolsonaro está no governo porque Moro deu todas as condições para ele chegar lá. Tá? Então, esse não é um governo que vai enfrentar o judiciário. Esquece. Não vai enfrentar o judiciário. E nem o judiciário, necessariamente, vai entrar em confronto com ele. Tá? Não vejo desse jeito. Há um inquérito no Supremo Tribunal Federal, a partir da briga, da troca de tapas entre Moro e Bolsonaro, tá? Mas esse inquérito, a meu ver, ele não chega longe. E, na verdade, o que se vai estar discutindo ali? Se aquilo que Moro falou é verdade ou não é verdade. Né? Com o que se pode calçar aquilo? Com as mensagens de WhatsApp do Moro? Com as mensagens de WhatsApp do Bolsonaro? E logo o Moro querer usar as mensagens do WhatsApp dele como prova, quando ele não aceitou a prova das mensagens dele do Telegram em relação a Vaza Jato, são coisas muito curiosas que vão acontecer aqui nos próximos meses em relação a esse processo. E o Congresso Nacional? O Congresso Nacional, primeiro. O Senado hoje é bolsonarista. E a Câmara dos Deputados, hoje, tem um centrão de em torno de 200 deputados que estão sendo cooptados pelo Bolsonaro. Né? Então, não vejo chance para hoje, chances claras, aritméticas, para um impeachment, um processo de impeachment. E eu também não acredito muito nesse processo do Supremo. E levando ainda em consideração o seguinte, esse inquérito hoje está nas mãos do ministro Celso de Mello, que, vamos dizer, é uma pessoa bem intencionada, acredito até que ele tem toda a capacidade de com seu esforço, tentar tocar esse inquérito, mas isso vai depender muito também da colaboração do Ministério Público. Mas o fato é que Celso de Mello sai em novembro. E quem vai herdar o gabinete dele?
alguém indicado pelo próprio Bolsonaro. Ou seja, esse inquérito vai acabar parando na mão de alguém indicado pelo Bolsonaro. Este é o fato que nós vamos ver, né, daqui a pouco. A menos que faça a rodada das cadeiras nas turmas e alguém da primeira turma vá para a segunda turma, como já aconteceu antes, né? Mas se isso não vier a acontecer, né, o que vamos ter é um ministro indicado pelo Bolsonaro sendo o relator do inquérito contra o Bolsonaro. Bom, sinceramente, não acho que isso daí vá muito longe, né? Então, agora, a verdade é o seguinte, essa briga do Moro com o Bolsonaro, que nós estamos assistindo agora, é uma enorme cortina de fumaça em cima dos problemas sérios de gestão da crise sanitária que nós estamos passando. Tá? O nosso problema principal hoje não é Moro se esbofeteando com Bolsonaro. Tá? Isso daí é bobagem. Aqui os dois são farinha do mesmo saco. Tá? E nós não podemos nos distrair daquilo que é mais importante por causa dessa pauta de Moro. Mais uma vez, pauta de Moro. Porque Moro já está pautando esse país desde 2014, há 6 anos. Né? E ele vai querer continuar pautando até quando com essa briguinha dele? O importante hoje é salvar vidas. E é isso que nós temos que colocar como prioridade política. Né? Nós não podemos abstrair para essa briguinha e esquecer que a crise que o Brasil está enfrentando hoje é a crise do Covid-19. É essa que é a verdadeira crise brasileira. Né? Essa que está matando principalmente pobre. Né? Por quê? Vamos ver em Manaus, né? O Estado completamente desaparelhado, um SUS em frangalhos, né? Em que agora não tem nem mais lugar em cemitério. Os cemitérios estão fazendo valas comuns e colocando em diversas camadas os caixões para não ocupar espaço. O número de óbitos é exorbitante, e sendo que a estatística deste governo não retrata essa realidade, né? Porque é um governo que não faz testes. Nós estamos num voo cego, nós não sabemos o que está acontecendo em volta. Só sabemos que a realidade é muito pior do que isso que o governo está dando através dos dados de notificação. Né? E isso ainda contando com uma pressão permanente do governo federal em cima dos governadores para soltarem as amarras e acabarem com o isolamento social, fazendo com que as pessoas voltem para as ruas, voltem a trabalhar, sem que a gente saiba o que está acontecendo. E a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está se distraindo com esse BBB, que é esse esbufeteamento de Bolsonaro e de Moro. Isso que é o problema. Posso tá escutando? Antes de mais nada, boa noite, né, a todos, ao Rogério, ao ministro Eugênio, a Juliana, ao Darlan, né, companheiros aí de grandes lutas e reflexões, e, enfim, nessa perplexidade toda que nós estamos vivendo. E eu acho que o Eugênio, inclusive, avançou e bem, né, numa questão mais da conjuntura. Mas eu quero dar um passo atrás para chegar nisso que o Eugênio estava colocando. Né? E esse passo atrás já foi colocado, o excesso, talvez, de republicanismo ou patrimonialismo. Né? Eu acho que as contradições que o Brasil vive, historicamente, elas perpassam por todos, né? Inclusive por nós. Quer dizer, e os governos do PT também, na minha opinião, vivenciaram essas contradições e não tiveram capacidade de romper com essas contradições. Contradições que têm 500 anos, ou seja, que tem um legado histórico atrás, né, de uma tradição, de uma formação social violenta, autoritária, colonial, escravista, elitista, excludente. Quer dizer, ou seja, não é só olhar os massacres pelo Brasil, pela história do Brasil. Então,
E o PT herdou isso daí. Herdou, e em alguns aspectos eu acho que avançou, todos nós reconhecemos, né? Quer dizer, um momento importante na história do Brasil, do ponto de vista da sua democratização social, principalmente, mas eu acho que não teve capacidade de... E aí, quando eu falo PT, o PT como um todo. É lógico que internamente tem diversas correntes, diversas opiniões, mas o governo não teve, talvez, capacidade de leitura, por motivos variados, né, do que estava acontecendo desde o seu início. O golpe de 2016 não começou em 2014, em 2015, ele começou em 2003. Quer dizer, ele foi ganhando força, ele foi se fortalecendo em todo esse processo, com o mensalão, quer dizer, com todo o processo de acumulação de forças, política e acumulação de forças no espaço social, no tecido social, no meio da sociedade, até o momento que eles tiveram força suficiente de executar o golpe com sucesso. E eu acho que essa certa ingenuidade dos nossos governos, eu até brincava, né, utilizando um conceito que vem, né, de uma tradição determinada do pensamento político, da filosofia política, que é o conceito de luta de classes. Gostemos ou não, segundo essa tradição, as sociedades que existem luta de classes, né? E as esquerdas, que normalmente nas histórias trabalhavam com esse conceito, a impressão que eu tenho é que os governos PT esqueceram que essa realidade existe em qualquer sociedade. Mas os segmentos conservadores não esqueceram. E eles travaram essa luta de classes, né? Travaram desde o seu início, né? Enquanto nós saímos desse processo daí sem perceber que, mesmo com composições e conciliações as mais variadas, essa luta é travada. Portanto, em alguns momentos, tem que se, né, frisar isso daí. Então, quer dizer, e aí tem tudo a ver com o resultado disso. A quebra do Pacto Democrático tem a ver exatamente com isso, né? Quer dizer, essas elites, elas não admitem, nem mesmo, eu estou lembrando aqui uma passagem no documentário Jango, né, lá do Silvio Tênis antigo, em que o Aldo Arantes fala, falando do Jango, né, nem aquelas tímidas reformas elas são admitidas na sociedade brasileira. Nossas elites não admitem pequenas reformas, mudar a legislação em relação ao emprego doméstico, entendeu? Né? Trabalhadores, as classes chamadas subalternas, o povão, frequentar aeroporto. Quer dizer, uma coisa completamente, né, retrógrada, atrasada. E eu acho que nesse processo todo, embora muitos de nós tenhamos ficado perplexos no primeiro momento, não tem novidade nenhuma. Isso tudo quer dizer, aflorou no golpe, já ainda no seu primeiro momento, né, imediato pós-saída da Dilma, e se concretizou com a eleição do Bolsonaro. É óbvio que tem aspectos políticos nisso daí, o papel do Moro, né? Eu acho que tem toda a razão. O Moro, ele é o operador, né, de todo esse processo, é um dos principais, ou o principal operador desses processos todos, com o apoio da Globo, apoio internacional, com tudo isso. E, nesse sentido, aí a gente chega nesse quadro que você colocou hoje. Talvez a gente tenha o pior governo no pior momento da história, não só da história brasileira, da história mundial, né? Quer dizer, mesmo governos conservadores pelo mundo afora têm políticas razoáveis do ponto de vista de enfrentar a crise sanitária, a questão do coronavírus, tem algum, quer dizer, mas esse absurdo que nós estamos vendo aqui, essa loucura toda, esse processo de lutas, inclusive, de versões variadas, né, dos neofascismos brasileiros, eu acho que mostra exatamente, né, essa história brasileira, quer dizer, descortina isso para todos nós. Então, nisso daí, eu queria jogar para você, Eugênio, uma análise mais ampla, colocar o Brasil, né, dentro de uma avaliação geral do cenário global da crise. Porque essa crise ela é sanitária, mas não existe uma crise separada da outra. Ela é política, sanitária, econômica, ou seja, o mundo futuro está sendo discutido hoje. O mundo futuro que a gente não sabe se é dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, dentro de 2 anos. Não tem a menor ideia ainda, né? O que é a saída e como vai ser essa saída? A gente não tem bola de cristal. Mas como é que você imagina isso, né, dentro de um cenário mais amplo? E o Brasil
nesse cenário. Talvez seja um elo mais fraco, vocês conhecem bem o conceito, mas não no sentido, talvez, de uma ruptura emancipatória, mas o elo mais fraco, ou um dos elos mais fracos nesse processo global que nós estamos vendo. É isso. O problema é que, com esse governo que se instalou com a eleição de 2018, nós não podemos contar em que se discutam prioridades, né? E nós teríamos prioridades para esses tempos que estão por vir, né? A principal prioridade, me parece, para o Brasil hoje era definitivamente assumir o saneamento, a saúde, a moradia, né, e a renda mínima, né, como suas principais agendas político-econômicas. Né? Só assim nós estaremos preparados para o que está por vir. Né? Porque com um povo faminto, desempregado, vivendo em ruelas em que o esgoto corre ao céu aberto, né? Sem água potável em suas residências, muitas vezes nem sequer com água corrente, vivendo apertados, um ao lado do outro, em ambientes que são verdadeiras culturas viróticas e bacterianas, né? Nós não podemos achar que o Brasil vai sair dessa crise bem. Não tem como. Não adianta falar agora em grandes projetos de infraestrutura. Vamos fazer estradas, portos, aeroportos, quando não tem demanda para isso. O governo tinha que se centrar em projetos claramente sociais para permitir que, no futuro, quando essa crise acabar, nós possamos ter algum tipo de política de redistribuição de renda. Nesse momento, a redistribuição de renda não existe porque praticamente a renda que nós vamos distribuir é renda mínima. Mas nós precisamos modificar completamente a gramática da economia brasileira. É assim que nós vamos conseguir ser competitivos e vamos conseguir atravessar futuras crises desse tipo. Porque não tenhamos dúvida, essa é só a primeira. Né? No mundo que hoje destruiu enormemente a sua variedade de fauna e de flora, né? Em que hoje praticamente os animais que são mais afetos a esse tipo de transmissão convivem abertamente com os seres humanos, né? Nós vamos ter mais zoonoses e muitas zoonoses. Essas zoonoses não vão vir da China, podem vir aqui do nosso lado, com o nosso querido cão doméstico passando para nós, né? E nós precisamos estar preparados para isso. E eu acho que essa crise era ensinar isso para nós. Estejam preparados, porque o mundo que está vindo agora é um mundo extremamente inseguro. Nós destruímos a natureza, né? Achamos que nós éramos mais poderosos do que ela, né? Nosso meio ambiente está destroçado, né? E nós temos hoje uma sociedade despreparada e sem capacidade de estabelecer suas prioridades. Porque esse é um governo que estabelece como prioridade, como, vamos dizer, os trending topics em redes sociais. É isso que é prioridade desse governo. Trending topic. E qual é o trending topic hoje? Briga de Moro e Bolsonaro, né? E não Covid-19. Covid-19, com essa crise, parece que foi lá para o pano de fundo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente não tem a dimensão do problema que está vindo para cima de nós. Para as pessoas acharem que está tudo bem, já dá para liberar, vamos deixar o comércio voltar a funcionar, vamos deixar as escolas voltarem. Gente, nós estamos começando a sentir o vendaval. Ele está começando.
E as pessoas estão querendo botar a carinha de fora. Isso é uma irresponsabilidade completa, total. E hoje o Brasil, infelizmente, é visto no mundo como um péssimo exemplo, como um exemplo a não ser seguido. Está fazendo tudo errado em relação a essa crise da Covid. Isso faz com que nós venhamos a correr um enorme risco de, no futuro, virarmos os párias internacionais, um país falido, sem condições de conviver nessa nova ordem. Ministro, vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Boa noite para todo mundo, mais uma vez. Ministro, eu teria uma questão que é a seguinte. O senhor, inclusive, mencionou uma coisa que tem até relação com essa questão, quando você disse que as sessões do Supremo se transformaram em verdadeiros shows do Ratinho. Me parece que houve uma convergência entre um determinado tipo de relação com os direitos estabelecidos na Constituição de 88, que é a relação que esses programas de mundo cão de rádio e televisão, os Afanásio de Azade, os Alborguete, os Ratinhos, os da Atena, etc., sempre tiveram com os direitos, os chamados direitos da bandidagem, né? Tipo, o tratamento do crime, dos bandidos comuns, dos criminosos comuns, foram tratados assim nos últimos 30, 40 anos por essa televisão, por esse tipo de programa de televisão como direitos exacerbados. Assim, a ideia de colocar a criminalidade no centro do questionamento de um ordenamento democrático. Isso convergiu com uma forma de tratar a política da mesma maneira. A política não era tratada assim, embora você tivesse momentos em que a política fosse tratada assim, a política não foi sempre tratada assim. Principalmente durante os governos petistas, a partir do caso do Valdomiro, depois do Mensalão, mas principalmente com a Lava Jato, você teve uma estratégia que foi conduzida pela Globo, que não tem exatamente historicamente não tem um descompromisso com a Constituição de 88, pelo menos não publicamente, esse descompromisso, embora a gente saiba o que a Globo significa efetivamente, conduzido pela Globo e pelo Moro, uma forma de tratar a política da mesma maneira que os programas Mundo Cão tratavam a criminalidade normal, ou seja, uma criminalização, uma espetacularização do debate político e da disputa política. E ao fazer isso, no final das contas, e ao sistematicamente trabalhar em cima disso, a Globo, a Lava Jato, enfim, todo mundo que operou junto com isso, não é só a Globo, né? Tem Bandeirantes, tem SBT, tem um bocado de gente envolvida, os grandes jornais de São Paulo também, todo mundo envolvido com isso, terminaram, no final das contas, por criar as condições, não para que os projetados vitoriosos que eles tinham em mente, assim, tipo o retorno de um governo tucano, o retorno dos tucanos, ou, quem sabe, talvez algum tipo de oligarquia judiciária de emergência que estabelecesse um governo de transição para uma democracia controlada, enfim. A gente pode especular o que eles projetavam com aquilo que eles estavam fazendo, com o tipo de ataque que eles adotaram em relação aos governos petistas. Mas, no final das contas, o que eles criaram foram as condições para que um representante mais coerente dessa conjunção de mundo cão, vamos matar os vagabundos, com a ideia de que a política ela mesma é uma coisa suja e que a democracia é uma coisa suja, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro encarna muito melhor esse tipo de olhar para a política e para a sociedade. Ele é um personagem muito apropriado para o tipo de construção que foi feita nesse último período. Os caras, inclusive, acabaram atingindo os políticos aliados deles, eles foram atingidos também pelo fogo que eles acabaram disparando contra o PT, porque o fogo não era só contra o PT, o fogo era contra a política, era contra a democracia, no final das contas. A democracia foi retratada como uma coisa suja. E parece que o tal discurso antissistema do Bolsonaro mostra que esse negócio ganhou assento na opinião pública, ganhou força na opinião pública. E não parece que tenha desaparecido. Pelo contrário, assim, o Moro sai do governo batendo no Bolsonaro. Mas não está batendo no Bolsonaro porque o Bolsonaro não está cuidando do Covid. Não está batendo no Bolsonaro porque a política do Bolsonaro é uma política de terra arrasada do ponto de vista da economia brasileira, Paulo Guedes, etc. Está batendo no Bolsonaro, de novo, pela via da criminalização. Bolsonaro, Polícia Federal, intervenção, proteção dos filhos, piriri-poró. A lógica do Moro continua sendo a mesma lógica que vinha. Parece que o debate político assim, se restringiu a isso.
está limitado a isso. E a gente não consegue furar essa bolha. O debate sobre as condições sociais, etc., mesmo nessas circunstâncias da Covid-19, que são circunstâncias extremamente preocupantes, os caras conseguem operar a política em torno desse debate, que é o debate da criminalização, a política enquanto crime. Assim. Esse é o problema. E nessa conjuntura de Covid-19, junto com crise econômica, a minha pergunta, na verdade, é essa. Isso não ajuda a reforçar ainda mais o clima para esse tipo de orientação autoritária que vinha sendo construído numa chave, digamos assim, no fogo lento da Lava Jato, e com o Bolsonaro vira fogo alto, mas assim, a lógica, o caminho é parecido, é a criminalização da democracia. Assim, como a gente está nesse viés, assim, a crise econômica e a crise sanitária não ajudam a pavimentar esse caminho autoritário, e o que é possível fazer para evitar esse caminho? Seria um pouco essa questão. Olha, o Brasil criminalizou suas relações sociais e sua gestão governamental, tá? Por uma razão muito simples, por incapacidade de gestão. O professor Winfried Hassemann, que era um penalista da Escola de Frankfurt, né, bastante conhecido, ele cunhou uma expressão que se chama direito penal simbólico, Symbolisches Strafrecht. Né? O que ele entendia por direito penal simbólico? Ele dizia assim, olha, o direito penal é um instrumento de exceção que serve para quê? Para prevenir violência dentro da sociedade. O Estado, sabendo que vítima e autor de crimes são tão violentos quanto, né? Porque a ideia é de quem sofre a violência de outro tende a retrucar, né? Então, o Estado faz o quê? Desapropria a dor da vítima e diz assim, eu sou isento e eu vou colocar ordem nesse chiqueiro. Cala a boca, vítima, eu vou cuidar do criminoso. E aí o Estado faz o quê? O Estado vai dar um tratamento para esse criminoso sob medida, isso que se chama prevenção especial, né? Para que ele não venha mais a delinquir. E servirá também para o resto da sociedade ver que o Estado está preocupado com isso e, portanto, consegue com isso também a lealdade da sociedade em relação às políticas do Estado e, com isso, vamos dizer, promove uma prevenção geral. É isso. Então, a função tradicional do direito penal iluminista é preventiva, dizia ele. Ocorre que nem tudo o Estado consegue resolver de conflitos sociais. Né? O Estado não é capaz de tudo. Mas o Estado, muitas vezes, ele usa o direito penal, né? Não de forma preventiva, mas sim para esconder sua incapacidade em resolver os problemas da sociedade. Né? Então, por exemplo, quando ele vê que os centros urbanos se expandem desesperadamente em cima de áreas de proteção ambiental, ele resolve criar um direito penal ambiental para ir para cima da população, quando isso não resolve o problema. O que resolve o problema é uma política de ocupação do solo urbano adequada e uma política de renda que faça com que a população não tenha que avançar em cima das áreas protegidas ambientalmente. Né? Mas o Estado, com falta de capacidade de gerar essa política, de atender essa demanda, usa o direito penal como um porrete para esconder sua incompetência. Né? E no Brasil, o direito penal tem sido muito isso. Ele esconde a incompetência do Estado na formulação de políticas públicas. Né? Toda vez que o Estado precisa criminalizar relações sociais, é porque ele não sabe lidar com essas relações sociais. Né? Isso que é o fato. Isso vale para o direito penal ambiental, isso vale para as relações com as populações indígenas, isso vale com as relações com o campo, vale para tudo. É um Estado incompetente porque fragmentado em inúmeros interesses, né? E sem uma vontade nacional, sem um projeto de nação. Isso que é o Brasil. E aí, claro, o direito penal assumiu, vamos dizer, esse papel
de esconder todos os males do Brasil. Todo mundo vê no direito penal a grande solução dos problemas. Você não resolve o problema, mas você encontra um culpado por ele, não é isso? E aí satisfaz, então, a bronca da sociedade em relação ao problema. Eu me lembro, Julita Lengruber, por exemplo, uma vez ela falou numa palestra, quando ela era a ouvidora da Polícia do Rio de Janeiro no governo Leonel Brizola, não é isso? Chegou para ela uma mãe de um menino que tinha sido torturado até a morte numa delegacia lá no subúrbio do Rio, né, para falar com ela. E diz para ela a seguinte frase: doutora, se meu filho fosse bandido, a polícia podia estar com sua razão de fazer o que fez. Mas meu filho era menino bom, trabalhador. Quer dizer, uma mãe que viu o seu filho sendo massacrado pela polícia ainda tende a dar razão à polícia, que ela tem que agir dessa forma. Por quê? Porque é o jeito que ela vê os problemas do país. Alguém tem que botar ordem nesse chiqueiro e baixar o porrete, porque é dessa forma que a gente lida com os nossos problemas. Então, a gente não pode, por conta disso, sendo feito há décadas e séculos, talvez, no Brasil, nós não podemos nos espantar que tem um Bolsonaro hoje no governo, né, que promete exatamente isso, baixar o pau em cima dos problemas nacionais. Tudo se resolve com a bronca, tudo se resolve com ódio, né, em cima daqueles que causam problemas. Isso é índio, isso é gente dos bairros periféricos, ocupadores de prédios, os sem terra. Esses são os criadores de problema. Troublemakers. Para troublemakers tem uma solução, chama-se direito penal, né? Eu estou querendo ver como é que um governo desse lida com a Covid-19. Vai querer agora criminalizar pessoas porque, digamos assim, não vão trabalhar? Não concordam com o governo de que é preciso trabalhar? Por sorte, o Brasil é um país tão bagunçado, né, que o governo federal não tem força para isso, porque os governadores remam do outro lado, né? E isso também já não é novidade nenhuma, né? Isso aí faz parte também da nossa tradição institucional brasileira, né? Oliveira Viana falava disso muito bem em suas instituições políticas do Brasil, como as forças políticas brasileiras são centrífugas, né? E o fato é que isso continua, isso de certa forma continua. E por isso o Bolsonaro não tem o poder que nem teria, por exemplo, aquele primeiro-ministro da Hungria, né, de simplesmente desligar o parlamento e se fazer e governar sozinho. O Bolsonaro não consegue fazer isso, né? Mas ele também não consegue fazer nada para botar no lugar, né? Nós estamos vivendo hoje num estado anárquico, mas no anárquico no sentido de que não há ordem estabelecida. É um governo que é a própria desordem, né? Ele é a própria desordem. Ele enfrenta os problemas através de fake news, enfrenta os problemas criando agendas paralelas, pífias, idiotas, cretinas, que não vêm ao caso, né? Você hoje vai tirar Bolsonaro, vai vir Mourão. Você vai botar o Mourão lá e volta o Moro. Quer dizer, esse não é o nosso problema. O nosso problema hoje é muito mais grave. É o aqui e agora que a gente está precisando resolver. E nesse aqui e agora é o quê? Arrumar renda mínima para essa população que hoje está sob o impacto direto da Covid-19. Precisamos ter um plano nacional de saneamento, um plano nacional de saúde, um plano nacional de moradia, para que a gente possa atender essas pessoas. Se a gente não fizer isso, nós vamos realmente padecer numa catástrofe. Ministro Eugênio, nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação e aos professores que toparam fazer essa entrevista. Eu queria abrir espaço para as últimas palavras de todos aí. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos.
E até uma próxima aí. Posso entrar ou vai ser na ordem, Rogério? Eu acho que, como últimas palavras, quer dizer, essa entrevista, eu acho que ela tem o papel de conversarmos um pouco, né, com o ministro Eugênio e também refletir, nesse contexto, algumas coisas. A primeira delas, como resistir nesse cenário. É um cenário completamente diferente do já vivido. Né? Quer dizer, resistir, vamos para a rua. Como rua? Ninguém, né, para não ir para a rua. Como é que se resiste? Né? Quer dizer, quais são as formas de resistência que nós temos que forjar aqui em outras partes do mundo e aqui no Brasil, que talvez seja o cenário mais preocupante, nesse momento atual. Ou seja, e junto disso uma pergunta que já vinha de antes, lembrando lá alguém que falou o que fazer, né? Enfim, qual o papel, né, das esquerdas? E quando eu falo das esquerdas, não é só o PT, quer dizer, desse campo progressista, desse campo democrático progressista, dentro desse cenário. Né? Porque às vezes a gente tem aquela impressão de estar meio sem saber, né, onde nós estamos e, quer dizer, e se a gente tem algum protagonismo ou não nisso. Né? E a outra questão nisso tudo, pelo outro lado, pelo lado de lá, uma coisa que valeria a pena a gente também enfrentar, não agora, porque estamos encerrando, mas está com isso presente, e com certeza todos estão, o papel, tudo bem, dos militares, das forças do capital, mas o papel das igrejas evangélicas, neopentecostais, né, nesse cenário daqui, que é um papel fundamental na mobilização social de segmentos, principalmente de trabalhadores, população periférica, população mais pobre. Então, acho que isso aí, quer dizer, minhas últimas palavras nessa conversa aqui é um pouco levantar isso para continuar pensando, e principalmente com esse eixo do como se resistir hoje, né? E qual o nosso papel dentro desse processo? O papel das esquerdas como um todo, o PT também fazendo parte, óbvio, tem um papel muito importante, né? Aquela discussão, frente, né? Frente ampla, frente mais ou menos ampla, frente popular, quer dizer, como é que se constrói alianças nesse processo que nós estamos vivenciando para enfrentar isso que o Eugênio colocou, essa emergência, que tem gente morrendo como mosca, né? Quer dizer, como mosca. Então, isso daí a gente tem que parar, quer dizer, de alguma forma. Né? Quer dizer, então, isso aí é político. Né? Quer dizer, faz parte de uma batalha política que nós estamos vivendo. Bom, agradeço, boa noite. Né? E obrigado, João. Aí na luta. Obrigado. Darlan, depois a Juliana, depois o Eugênio encerra. Pode ser rapidinho? Cadê o Darlan? Darlan saiu. Então, Juliana. Bom, acho que o João adiantou um pouco aquilo que eu vinha refletindo aqui. Acho que desde a primeira fala do ministro, quando ele começa a recuperar lá desde 2003, na verdade, nós temos passado aqui no Brasil um processo de degradação da esfera pública muito grande, né? A vida política foi se degradando de um tal modo e Bolsonaro é um produto dessa degradação, e a gente sempre imagina que talvez seja o ponto máximo da degradação que a gente pode chegar. Eu não consigo imaginar nada pior do que Bolsonaro e seus seguidores para o Brasil hoje. Eu gostei muito essa semana da entrevista do filósofo Marcos Nobre, quando ele fala de um possível acordo entre as forças políticas no Brasil em torno de, eu diria assim, de princípios civilizatórios mínimos, quer dizer, de começarmos a tentar recuperar a integridade da esfera política com determinados acordos básicos, mínimos, quer dizer, que seria aquilo que é fundamental para toda comunidade política, um pacto, eu diria assim, em torno dos princípios da Constituição, que é exatamente aquilo que o Bolsonaro tem violado cotidianamente. E eu queria saber do ministro se ele acredita nessa possibilidade de um acordo mínimo
entre as forças políticas. O Marcos Nobre usou, não nessa entrevista publicada no El País essa semana, mas um outro diálogo semana passada, a expressão direita democrática. Eu não sei se eu chamaria de direita democrática, mas certamente há uma parcela da direita que minimamente, embora tenha promovido lá o golpe da Dilma e tudo isso, mas que não seja tão selvagem quanto a extrema-direita que Bolsonaro representa e o seu séquito de fanáticos, né? Então, será que existe uma parcela, né, que a gente possa recompor a oposição clássica entre direita e esquerda em torno de um sistema político minimamente íntegro, capaz de funcionar de acordo com as regras do jogo, que são as regras da Constituição? É isso. Muito obrigado, Juliana. Darlan, quer fazer uma última colocação aí, querido? Me parece que essa questão que a Juliana menciona é o desafio do momento, certo? Assim, nós temos um governo, a gente não pode falar, o governo é neofascista, ainda que o regime não seja, e a grande questão é, existe ou não a possibilidade de uma composição das forças de esquerda, de centro-esquerda, com a direita tradicional em torno de um pacto democrático? Isso é possível ou não? Assim, aí tem problemas. Assim, eu acho que tem uma coisa que nos ajuda, mas que também pode nos atrapalhar, e tem uma coisa que definitivamente nos atrapalha. Assim, o que nos atrapalha definitivamente é o fato de que boa parte dessa direita tradicional ajudou a construir o caminho para esse fascismo quando isso lhe foi, digamos assim, proveitoso. O que talvez nos ajude é o fato de que tanto na sua versão Lava Jato quanto na sua versão Bolsonaro, boa parte da política tradicional é alvo desse fascismo em construção. Inclusive, uma boa parte da ala direita da política brasileira foi alvo, assim, um alvo controlado, né? Um negócio do o Moro diz para o Dallagnol, não podemos melindrar nossos aliados e tal, não sei o quê. Então, é um alvo controlado, mas, em alguns momentos, assim, a sanha punitivista dos caras assim, transforma todo mundo em alvos potenciais. A sanha punitivista, quero dizer, dos procuradores, da parcela do Poder Judiciário engajada nesse negócio, transforma esses caras em alvos potenciais. Tanto que o Bolsonaro se alimenta disso, né? O Bolsonaro se alimenta no discurso da velha política, né? Porque tem a velha política, isso foi um negócio preparado pela Lava Jato. Assim, não era originalmente para o Bolsonaro, mas acabou sendo, né? Esqueci o nome do procurador lá, o mais antigo do processo, não é o tal do Januário, esqueci o nome dele. Deu uma entrevista, o Cláudio, pode ser? Agora estou na dúvida. Ele deu uma declaração dizendo, não, porque no momento das eleições, de fato, aquele cara, o Bolsonaro, era o melhor porque ele encarnar, a gente não podia apoiar aquele sujeito que a gente estava perseguindo, que era o PT, o Haddad, que representava o PT. Então, assim, esse terreno foi preparado para o Bolsonaro. Mas o próprio Bolsonaro, ao assumir esse discurso e ao fortalecer o gabinete do ódio, ao fortalecer o olavismo, etc., e transformar a velha política na sua grande inimiga, também cria problema. Não é casual que o Maia seja um sujeito que entra em conflito mais ou menos permanente com o Bolsonaro. Às vezes se ajeita, parece que hoje está se ajeitando, às vezes se desajeita. O Bolsonaro se entende com o Centrão. Se o Bolsonaro se entende com o Centrão, esvazia também o discurso dos inimigos da velha política. Então, eu acho que tem tensões, tem contradições aí no meio, mas eu não sei qual é o alcance dessas contradições. Assim, me parece que a gente está numa situação muito difícil, porque a esquerda está fora do jogo, a esquerda não está participando do processo político enquanto... Assim, isso é evidentemente o resultado de um conjunto de derrotas, que tem a ver com a ação sistemática da mídia, a ação sistemática do lavajatismo em confluência, principalmente com a Globo, principalmente Moro, Dallagnol e Globo, embora não apenas eles. Assim, então, isso evidentemente passa pela derrota do golpe, a vitória do golpe de 16, a vitória do novo golpe, né, que é a prisão do Lula, que é talvez o golpe mais importante, que afinal de contas o sujeito que tem o grande patrimônio eleitoral e que precisa ser derrotado é o Lula, e a sua prisão é evidentemente uma forma de golpe, etc. Tudo isso criou um baque para a esquerda violentíssimo. Assim, a esquerda sai, nós estamos desde 2018 sem muito saber o que a gente faz. E assistindo nesse momento a um pugilato entre direita e extrema-direita.
essa confusão assim, é o terreno no qual a gente tem que operar, sabendo elencar prioridades. Me parece que a primeira de todas as prioridades é o Covid. A segunda prioridade é sobreviver à fascistização da sociedade, é enfrentar a fascistização da sociedade. E, assim, e sabendo entender o quanto Covid e fascistização se retroalimentam. Assim, eu acho que esse terreno é um terreno difícil. Escolher as alianças nesse momento é complexo, mas eu acho que é também necessário. Essas são as últimas coisas que eu queria falar. Obrigado aí pelo convite, Rogério. Obrigado, querido. Professor, ministro Eugênio, por favor, pode concluir. Eu confesso a vocês que eu já fui mais otimista do que hoje, tá? Porque eu não acho que a esquerda esteja hoje com condições de ser um player nesse conflito que está se desenrolando na nossa frente. Tá? Não só porque a grande mídia boicota a esquerda, tá? Vocês veem que hoje a mídia... Vera Magalhães falou isso a respeito do Lula. Não vou ouvir o Lula porque Lula é um ninguém. Né? Não, ou seja, eles resolveram, eles decretaram que a esquerda tem que ser abafada. E principalmente o PT tem que ser abafado. Então, isso está tendo, claro, reflexos diretos, inclusive nas pesquisas que nós estamos vendo, tá? Como a popularidade da esquerda está baixando. Eu acho que tem um propósito claro nisso. Enquanto essa direita dita democrática estiver apoiando Moro contra Bolsonaro, tá? E não tiver nenhuma condição de vir até a esquerda e incluí-la no jogo político, tá? A democracia vai continuar andando muito mal. Tá? Porque não me parece que esse conflito com Bolsonaro, com a extrema-direita, fez a direita, vamos dizer, menos extrema, né, nesse país, aprender alguma coisa. Não temos nenhum gesto dessa direita de estender a mão. Não temos nenhum gesto de assim, não, vamos então encerrar essa coisa, porque esse ódio que se criou em relação ao PT e ao Lula, isso que criou as condições de polarização que levaram Bolsonaro ao poder, vamos trazer, vamos devolver à institucionalidade as nossas brigas e vamos tratar isso palacianamente dentro do Congresso Nacional, reincluindo a esquerda. Enquanto esse gesto não existir, a esquerda vai simplesmente ficar esperneando e vendo navios. Né? Eu acredito que o momento que a esquerda tem hoje para, vamos dizer, se fortalecer é trabalhar com suas organizações de base. Né? Nós precisamos entrar onde a igreja evangélica entrou. Temos que reconquistar esse espaço. Nós precisamos ser levados a sério pela sociedade. Não adianta a gente ficar em rede chorando as nossas mágoas. A gente tem que ir para o campo, a gente precisa realmente lutar pela questão realmente das minorias desse país, como quilombola, como ribeirinho, como sem terra. Precisamos realmente recuperar essas nossas agendas, né? E mostrar para essa população que nós, esquerda, é que sempre os defendemos. Porque hoje eles estão iludidos achando que Bolsonaro, com seus R$600, que nem foi dele, né? Não foi ele que instituiu, com os R$600 está fazendo um grande favor para eles. Estão aumentando sua popularidade em relação ao Bolsonaro por causa dos R$600, que foi a esquerda que instituiu. Né? Então, isso daí é um problema muito sério. Quer dizer, nós fomos realmente alijados na nossa capacidade de comunicar. Né? E isso nos torna extremamente frágeis. O jeito de superar isso é voltar às nossas back to the basics, voltar às nossas bases. Tá? E a gente realmente construir uma alternativa que não vai ser para amanhã, não vai ser para depois da manhã. É uma alternativa de longo prazo, mas nós temos que começar agora. Eugênio, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade de participar com a gente aqui desse chat.
a BJD por divulgar esse material, e aos professores que participaram aqui conosco, a professora Juliana Magalhães, da UFRJ, o professor João Ricardo, da PUC, o professor Darlan Montenegro, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima, viu?